mais ou menos 800 metros, aonde eles chegariam no lugar do Gólgota, aonde Jesus seria crucificado. E ali Jesus ele começa a ir, e um soldado, centurião romano, que estava naquele momento para fazer a crucificação, ele vê que Jesus está muito lento, porque Jesus tinha começado a apanhar na quinta-feira de tarde, a noite toda sem dormir, a noite toda sendo interrogado, a noite toda sendo cuspido, a noite toda sendo chicoteado, e levanta pela manhã, e Jesus continua sendo açoitado. Jesus estava exausto. Jesus ele era 100% humano, era 100% Deus, mas naquele momento quem sofria era a carne de Jesus que sofria. E Jesus começa a sentir falta de ar, e Jesus começa a sentir as pernas trôpegas, e Jesus começa a sentir como se fosse vertigens, o seu sangue está se esvaindo a cada momento, e o centurião vê que ele vai demorar muito. A Bíblia diz que vai passando um certo Simão Sirineu, que era camponês, que era lenhador, e era robusto, e era forte. O centurião pega aquela cruz e coloca nas costas do Sirineu, e diz: leve até o Gólgota. E Jesus seguiu sendo espancado, Jesus continuou sendo açoitado, enquanto o Sirineu levava a cruz ao lado de Cristo. Quando eles chegam lá no Gólgota, Jesus é jogado em cima daquela cruz, as suas costas feridas, machucadas, que talvez tivesse caído enquanto caminhava, cheio de pedras, cheio de terra, cheio de areia, cheio de pedregulhos, é jogado em cima daquela cruz. Um braço de Jesus é puxado. Os pintores pintaram o sinal do cravo no meio da palma da mão de Jesus. Esses pintores, na verdade, pintaram na ânsia, mas eles não pesquisaram para pintar, porque se tivesse pregado o cravo no meio da mão de Jesus, o seu corpo pesado teria escapado pelo meio dos dedos. Na verdade, os cravos foram pregados no punho, aqui nesta parte onde pega o rádio do braço. Foi aqui que foi colocado um cravo não redondo, mas um cravo quadrado de mais ou menos 25 centímetros de comprimento. O algoz puxa a mão de Cristo, coloca sobre o braço da cruz, e outro desce a marreta, e ali passa pelo meio dos nervos, dos tendões dos braços de Cristo. Dor lancinante, dor terrível, que descarrega no cérebro de Jesus. E ele ali, a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, mas a dor era grande, era grande. Puxa o outro braço, outro cravo vem. Os pés de Cristo são puxados, fazendo com que fique um pouco curvado, e ali um pé sobre o outro, um cravo é passado pelo meio dos pés de Jesus. Quando o corpo está totalmente cravado, a cruz é levantada e jogada dentro daquele buraco que já estava feito. O corpo de Jesus agora é sustentado por aqueles cravos. Quando Jesus é jogado, ele abre pela primeira vez a sua boca, e para Jesus abrir a sua boca, ele precisa de ar, porque eu só falo quando eu tenho ar nos meus pulmões. E para Jesus ter ar nos seus pulmões, aquele pulmão cansado da noite inteira, daquela manhã inteira, Jesus precisa firmar os seus pés sobre aqueles cravos, e ele força os pés nos próprios cravos que estão na cruz, e levanta um pouquinho,
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O suplício continua. Os transeuntes que passavam, a Bíblia diz que meneavam a cabeça e batiam no peito, e algum dizia: realmente era pecador, olha que morte que ele está morrendo. O profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Levante a tua mão e adore um pouquinho esse Jesus que morreu por você, por mim, por nós. O Salmo 22 retrata um pouco sobre o sofrimento de Jesus. Jesus abre a sua boca, Jesus com a cabeça tombada, porque a cruz era ereta, o pescoço de Cristo cansado recai. Ele disse para um daqueles que queriam segui-lo: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E ele teve que ficar com o seu pescoço pendurado todo o tempo ali na cruz. Enquanto ele estava olhando, ele vê passar uma mulher. Uma mulher vai passando pelo pé da cruz, e ele olha e é a sua mãe, aquela que deu a luz ao Salvador, por obra e por graça do Espírito Santo, vai passando aos pés da cruz. Ele não aguenta e abre a sua boca, e ele vê um jovem apóstolo que vai passando perto da mãe, o jovem chamado João, e ele abre a sua boca e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João olhando para ele na cruz, Jesus dependurado, diz: filho, eis aí a tua mãe. Querendo dizer: meu discípulo, cuide dela, vai com ela para casa, consola ela, eis aí a tua mãe. E o suplício continua, e as horas vão passando, são 10 horas da manhã, são 11 horas da manhã. Jesus, a Bíblia diz no Salmo 22, a língua se me pegou ao paladar. Faltava saliva na boca, a sede era grande, o sangue estava se esvaindo, e ele grita: tenho sede, tenho sede. Alguém pega uma esponja de vinagre azedo, que era a bebida dos soldados romanos, e levanta e chega na sua boca, mas ele não bebe. O ladrão que estava à sua direita, no esforço também excomunal, diz para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não perde a oportunidade e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. O suplício continua. Os ossos de Jesus começam a se desconjuntar. O Salmo 22 diz: os meus ossos se desconjuntaram. Os ossos dos braços, os ossos do tórax começam a se desconjuntar. Jesus não está aguentando. O sofrimento é grande, o suplício é grande, a boca seca, ele tem sede, Jesus tem febre. Cada vez que ele estica os nervos e empurra os pés no prego para poder ter um pouquinho de ar, para continuar vivo.
são como cordas de violino que são apertadas e a dor explode no seu cérebro. O seu corpo está todo cheio de hematomas. Ele não está suportando mais. E ele grita o primeiro versículo do Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani. Alguém diz: eu quero ver se Elias vem libertado da cruz. Ele não salvou os outros, que salve ele mesmo. Daqui a pouco Jesus olha para cima e diz: tudo está consumado. Pai, as tuas mãos entrego o meu espírito. A terra tremeu, os sepulcros se abalaram, o grito de Jesus ecoou lá no Hades, o grito de Jesus ecoou lá no seio de Abraão. Quando Jesus grita, os espíritos de corpo de santo se sacodem lá no seio de Abraão e entram nos seus corpos, a sepultura se abre e os corpos dos santos se levantam ressuscitados com o grito de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morre. Jesus morre. E como está chegando o final da sexta-feira, e não pode aqueles corpos ficarem lá porque outro dia é sábado, então alguém vai lá em Pilatos e diz: nós temos que matá-los, temos que quebrar as pernas. E alguém pergunta: por que quebrar as pernas para morrer? Eu vou responder para você: por que eles quebravam as pernas dos crucificados para que morressem? Porque aqueles crucificados, eles tinham apenas os pregos dos pés para se levantar nos seus corpos e puxar ar para o pulmão. Quando se quebrava a perna, eles não tinham mais força, o pulmão se enchia de sangue e de água e eles morriam asfixiados. Jesus não morreu assim, porque quando eles chegaram para quebrar a perna de Jesus, Jesus já havia dado o seu brado final, para se cumprir o que está escrito, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. E um dos soldados, para certificar que Jesus estava morto, ele pega uma lança e fura o costado de Jesus. A lança entra e vai próximo do coração, entrando no pericárdio de Cristo, e quando ele fura, sai sangue e sai água. O sangue e a água, o sangue de Jesus e a água da palavra, que nos purifica, que nos santifica. Quando ele fura o costado de Cristo, sai sangue e sai água, para provar que Jesus já estava morto. José de Arimateia, um senador, e Nicodemos vão lá e pedem o corpo de Jesus. Tiram o corpo de Cristo, limpa os seus hematomas, limpa todo aquele sangue coalhado, passa um perfume de nardo e de mirra no corpo de Jesus, pega um lençol de linho fino branco que José de Arimateia tinha comprado, enrola o corpo de Jesus e sai com ele e leva para a sepultura do senador, que o senador tinha comprado para ele. A Bíblia diz que ele foi contado com os ricos da sua morte. Ele nasceu numa manjedoura, mas foi enterrado na sepultura de um rico senador. Lá ele foi colocado. A
a madrugada da sexta de sábado. Passou-se todo o sábado, passou-se a noite de domingo, de sábado para domingo, e quando foi na madrugadinha de domingo, que estava raiando o dia de domingo, as mulheres saem e vão com especiarias para ungir o corpo de Jesus. E a preocupação de Maria Madalena, de Maria de Cleófas, de Maria de Joana, era esta: como nós vamos entrar lá? A pedra é grande, quem vai tirar a pedra? A surpresa foi esta: quando eles foram chegando, a pedra não estava lá, a sepultura estava aberta. Levante a tua mão e dá glória. A sepultura estava aberta, a pedra tinha sido revolvida, e quando eles entram lá, não tinha mais ninguém lá dentro. Dois anjos, segundo João, um lá no final da sepultura, outro no começo, e pergunta para ela: por que vocês estão buscando o que está vivo no meio dos mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou e já foi adiante de vós da Galileia. Ide, anunciai aos meus discípulos, aos meus irmãos, e particularmente diga também a Pedro que ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Já não era mais o Cristo anêmico, já não era mais um Cristo cheio de hematomas, já não era mais um Cristo que Pilatos podia colocar a mão sobre ele, já não era mais a Cristo que um chicote podia descer sobre ele. Era um Cristo ressurreto, ressuscitado, glorioso, glorificado, santo, tremendo. Já estava vivo, porque estava escrito dele desta forma, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Repita comigo, vai dizendo só você, com você e Deus: Jesus está vivo. Meu Jesus está vivo. Meu Jesus está vivo. Vá dizendo: meu Jesus está vivo. Feche os teus olhos, levante a tua mão e diga: meu Jesus é vivo. Meu Jesus é vivo. Meu Jesus não é morto, ele é vivo. Ele está aqui vivo nesta noite. Ele está vivo, ele é vivo. Ele é vivo, ele é vivo. Ele vive, ele vive, ele vive. Meu Cristo é vivo, meu Cristo é vivo. É por isso que eu escolhi servir a Jesus, porque meu Jesus é vivo. Quem quiser que faça as suas escolhas no mundo, quem quiser pode servir as drogas, quem quiser pode servir a prostituição, quem quiser pode seguir Allan Kardec, quem quiser pode seguir a Maomé. Maomé morreu e continua na sepultura. Allan Kardec morreu e continua na sepultura. Buda morreu e continua na sepultura. Quem quiser que eu siga, mas o meu e o teu Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mataram ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado é o teu nome, Jesus. Santo Deus. Disse que numa grande escola, numa grande faculdade americana, escute isto, todos os anos eles fazem um dia especial